Estou feliz por poder estar aqui novamente. Estava com saudades de fazer aquilo que eu mais gosto, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Graças a Deus, estou vendo todo mundo. Né? Graças a Deus, agora estou vendo todo mundo. Olha, posso até tirar o óculos, mas ainda preciso de perto para ver aqui. Muito bem, nós estamos estudando Filipenses. Hoje nós vamos dar continuidade. O pastor Ricardo, no domingo passado, ele estudou conosco o capítulo 2 e terminou dizendo que Paulo havia enviado Timóteo para atender a igreja de Filipos, porque ele estava muito preocupado com a igreja de Filipos, porque os judaizantes, eles estavam entrando, se apresentando às igrejas como cristãos. Porém, eles diziam o seguinte: olha, tudo bem o que Paulo está pregando a respeito de Cristo. Eu também reconheço a Cristo. Porém, Cristo não é suficiente para a salvação. É preciso que haja, então, o cumprimento das leis judaicas, principalmente com respeito à circuncisão, a respeito dos alimentos, dos dias sagrados no calendário judaico, principalmente o sábado. E hoje, então, no domingo, depois do culto, o pastor Ricardo falou: pastor Nodir, você prega domingo? E quando eu abri o texto, eu falei: muito amigo, hein? Porque eu comecei, na hora, já fui lendo o texto e falei: meu Deus, o que eu vou tirar daqui? Eu fiquei apaixonado por esse texto. Fui muito abençoado, e eu creio que você o será também. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Filipenses. Eu não vou lê-lo, eu vou expô-lo. É uma mensagem de exposição bíblica. Então nós vamos, à medida que nós formos lendo, já vamos comentando versículo por versículo. O texto começa assim: quanto ao mais, irmãos, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escrevo as mesmas coisas. Ou seja, eu já falei para vocês, eu já ensinei para vocês, mas tudo bem, eu ensino de novo, eu falo novamente, não tem problema. E ele está dizendo aqui que não desgosta porque é segurança. Aliás, as doutrinas bíblicas precisam sempre ser lembradas. E hoje é uma mensagem doutrinária. Por isso, quero que você fique atento, porque nós vamos aprender bastante desse texto de hoje. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos porque temos a ilustração, o ensino correto das sãs doutrinas. E eu quero te pedir que o Senhor esteja me usando, me abençoando, e que eu seja um instrumento da tua parte para falar aos corações. Unja-me, ó Deus, e prepara também os nossos ouvidos para receber, o nosso coração para crer, e a nossa mente para entender. Ministra-nos e ensina-nos em nome de Jesus. Amém. Então, os judeus, eles entendiam que pelo fato deles serem circuncidados, eles já estavam salvos e tinham mais méritos do que os demais. Eu já fui circuncidado, estou garantido. É mais ou menos como se acham algumas pessoas que simplesmente pelo fato de ser batizado, já está salvo.
O batismo não salva. Ele é apenas um identificador daqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz. Não precisa ser feito mais nada além do que crer. Tudo que era necessário ser feito foi. Isto é a doutrina da graça de Jesus. Eu fiquei pensando em algo que poderia ilustrar para ajudar a entender. E me veio à mente, não sei se vai ajudá-lo assim, mas me veio à mente a questão de quando você vai a um show muito grande. Para você entrar no show, você tem que comprar o ingresso e pôr a pulseirinha. A fila está grande, alguém foi lá e comprou os ingressos e distribuiu a pulseirinha para cada um. Quando você chega para adentrar no show, você vai mostrar a pulseirinha. Não é simplesmente a pulseirinha, mas é porque alguém pagou o bilhete para você entrar. A circuncisão no Antigo Testamento, o batismo no Novo Testamento, é porque alguém pagou o nosso ingresso. E aqui a pulseirinha, ela representaria, perdoe-me a ilustração, mas o batismo. É esse batismo que representa o preço que foi pago por nós na cruz do Calvário. Muito bem. Paulo e Barnabé já tinham tido um pega com os judaizantes. Eles tiveram um tete-a-tete muito forte. Discutiram com eles, tentaram argumentar e mostrar que não era mais assim, que no Novo Testamento era diferente, que eles estavam fazendo confusão no coração dos cristãos, mas não adiantou. Não adiantou, e depois de tanta conversa, eles resolveram, Paulo e Barnabé resolveu então convocar uma reunião dos apóstolos e dos presbíteros lá em Jerusalém, para decidir uma vez por toda a questão. Está lá em Atos capítulo 15. Discutiram, estudaram, e então decidiram, não há mais necessidade da circuncisão. A graça de Jesus é suficiente. Porém, mesmo assim, os judaizantes continuavam indo às igrejas formadas pelos gentios convertidos e disseminavam naquelas igrejas a mesma orientação errada. Eles infiltravam ali, disseminando a ideia, misturando cristianismo com judaísmo. Ou seja, tudo bem, em Cristo você é um cristão, mas também precisa de algumas práticas judaicas. Havia o que nós chamamos de sincretismo religioso, e isso gerava confusão. Era uma mistura de cristianismo com judaísmo. Quando Paulo diz que ele está escrevendo e que não tem problema, ele repete, e que é sempre bom repetir a doutrina, isto porque nos nossos dias também tem os judaizantes modernos. Muita gente que mistura evangelho com tradição, mistura evangelho com catolicismo, evangelho com espiritismo, e faz então uma confusão. Eu recomendo a vocês, e daqui a pouco eu vou recomendar mais, não estarem ouvindo programas evangélicos, rádios evangélicos pela televisão, programas evangélicos pela televisão, pelo rádio, porque às vezes vem cada coisa. E essa semana eu acabei vendo, vocês devem receber constantemente pelo WhatsApp, mensagens de que fulano escreveu tal, fulano teve uma revelação, fulano teve algo da parte de Deus, e mandando. E esta semana eu estava vendo a respeito de um pastor, de um pregador brasileiro que está nos Estados Unidos. Falei, deixa eu ver. Ele está nos Estados Unidos e ele disse, olha, eu recebi uma revelação de Deus,
porque aqui nos Estados Unidos, porque eu vindo do Brasil para cá, dizia ele, os demônios são territoriais. Então, quando eu vim para cá, os demônios que me rodeavam no Brasil, ficou no Brasil. E eu estou nos Estados Unidos, como se nos Estados Unidos não tivesse demônio. Então, agora daqui eu tenho uma visão a respeito do Brasil. E deu toda uma revelação, que pode ser do próprio demônio, do homem, mas não é de Deus. É de Deus. Sabe por quê? Porque tudo que ele falou está na Bíblia e todos nós estamos vendo, estamos sabendo, estamos acompanhando do que vem acontecendo no Brasil. Não precisa ir para os Estados Unidos para ver a situação que nós estamos passando. Eu poderia listar uma série de heresias que muitas vezes a gente vê pela televisão, pelo rádio, e eu insisto, irmãos, eu não posso controlar para vocês, mas eu recomendo. Não vale a pena. Você está participando, ouvindo programas de televisão, de rádio, que a gente não sabe de onde que vem. Algum tempo atrás, uma irmã foi visitar uma determinada igreja e depois voltou falando que tinha ouvido isso, aquilo, algumas coisas contrárias à Bíblia, e deu um nó na cabeça dela. E eu disse, minha irmã, eu não sei o que você ouviu lá, zera tudo, porque o responsável pela vida espiritual de vocês, o pastor de vocês, e agora falando para Shalom, os pastores de vocês, responsáveis pelo ensino, pastor Ricardo, pastor Noidi e pastor Silvano. Pelo que houve fora, nós não podemos responsabilizar. Mas, então, Paulo, ele vai combater o ensino daqueles falsos pregadores. E ele não pega leve, ele pega pesado. No versículo 2, estão com a Bíblia aberta? Filipenses 3, agora versículo 2 diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Foi isso que me assustou quando o pastor Ricardo disse que era para eu pregar, porque eu fui direto no versículo 2, acautelai-vos dos cães. O texto está dizendo, cuidado, fiquem atentos, abram os olhos. E quando fala de cães, não eram, naquela época, os cães não eram os animaizinhos de estimação, como em nossos dias, quando alguns são melhores tratados do que muitos humanos. Não. Para os judeus, eram considerados impuros, imundos, briguentos, faziam confusão. Então, chamar alguém de cachorro, naquela época, era uma expressão mais doída do que nos nossos dias. Hoje ainda não é muito agradável quando um chama o outro seu cachorro, já não é muito agradável. Naquela época era terrível, era pior ainda, era um sinal de, uma expressão de desprezo, muito forte, maior do que hoje. E os judeus, eles chamavam os gentios de cães imundos. E Paulo responde à mesma altura. Ele usa o mesmo tratamento. E ele diz, vocês é que são cães. Ele sai aqui na defesa dos irmãos, na defesa das suas ovelhas. Irmãos, eu entendo isso, pastor Ricardo entende isso, pastor entende isso, como que nós sofremos quando a gente orienta, ensina, disciplina e vem aqueles que estão pescando em aquário, ensinando doutrina diferente. A gente fica bravo. Eu nunca chamei ninguém de cachorro, não, mas que dá vontade, dá. Então, ele que chama vocês, que são cães, contenciosos, hereges, estão impondo sobre
os cristãos um peso que Cristo já libertou-os. Vocês que estão fazendo coisa errada, vocês estão impondo o que Cristo já libertou. Estes cães são os mesmos que Jesus chama de lobos. E nós precisamos estar atentos, porque cães, lobos, atacam em todas as épocas. As heresias, as estratégias podem mudar. Mas estes cães e lobos estão sempre atacando as ovelhas de Jesus. Aí ele continua assim: cuidado com os maus obreiros. Os maus obreiros eram pregadores que pervertiam a verdadeira mensagem do Evangelho. Volto a dizer, ainda hoje tem muitos maus obreiros que, em nome de Jesus, com um aspecto de piedade, de crente, de humilde, entram nas igrejas e distorcem o verdadeiro Evangelho de Jesus. É triste dizer isto, mas como tem acontecido. E ele continua: acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo faz aqui um jogo de palavras. A palavra grega para circuncisão é peritome, mas ele usa aqui a palavra catatome. Há uma diferença. O catatome é corte, é mutilação, é amputação que os pagãos usavam para castigar o corpo por causa dos seus pecados. Vocês já viram isso em filmes? Quando os pagãos pecavam, então eles se batiam, se cortavam, se arranhavam, uma maneira de pagar pelos seus pecados. Também os judaizantes, a circuncisão era um mero corte, uma dilaceração na carne, mas não mudava o coração, não atingia o espírito. Então, o peritone era sacrifício realizado para Deus. O catatone era um mero ritualismo. Essa é a diferença. Na circuncisão, Deus queria ter uma manifestação, uma entrada na vida das pessoas, uma participação na vida das pessoas. Os judaizantes ficavam no sacrifício pelo sacrifício, apenas machucando o seu próprio corpo, mas não mudava o seu coração. A verdadeira natureza da circuncisão acontecia no espírito. Não era sacrifício pelo sacrifício. Muito bem, mas a partir do versículo 3, Paulo vira o jogo. Paulo vira o jogo e identifica o verdadeiro povo de Deus. E ele diz assim: olha, nós é que somos os da circuncisão. Nós é que somos os circuncisos verdadeiros. Por quê? Porque na nova aliança, a circuncisão havia e foi substituída pelo batismo. Agora, o verdadeiro cristão era aquele que colocava a sua confiança na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, nós é que somos o verdadeiro povo de Deus, porque nós temos aquilo que a circuncisão simbolizava, ou seja, a mudança de coração, a mudança de vida operada por obra do Espírito Santo. Então, nós que somos os circuncisos, nós que somos o povo de Deus, porque Deus fez em nós a mudança, a transformação por meio de Cristo Jesus. E ele continua: porque nós adoramos a Deus no Espírito, não mediante ritualismos, que não muda nada no coração, mas pelo Espírito. Nós adoramos a Deus, não com ritualismo,
mas de coração, com o coração aberto, com o coração dedicado, com sentimento. Nós sabemos o que estamos fazendo quando estamos quebrantados diante do nosso Senhor. É interessante que na Idade Média buscou-se 3 palavras para descrever a adoração. Uma era dulia, que se prestava aos santos, adoração que se prestava aos santos. A outra era perdulia, que era adoração que se prestava a Maria. E a outra era latria, que era a adoração que se prestava somente, exclusivamente a Deus. E essa é a palavra que Paulo usou para designar culto prestado a Deus, latria, adoração única, exclusivamente para Deus. Além disso, não era apenas uma adoração num culto congregacional, um culto onde os irmãos se reuniam para adorar a Deus, como nós estamos fazendo aqui, mas era uma adoração que continuava mesmo depois que saíam do culto, do templo, uma adoração que era perante o tempo todo, seja em casa, no trabalho, na escola, aonde estiver, a nossa vida deve ser de adoração a Deus. Em tudo que nós fazemos, nós precisamos estar adorando a Deus. E o texto continua: nos gloriamos em Cristo Jesus, não confiamos na carne, não confiamos em sacrifícios, não confiamos em méritos nossos, não confiamos pelo trabalho que realizamos na igreja, não confiamos pela ajuda aos necessitados, não confiamos naquilo que nós nos dedicamos a fazer. Isto não é que nos garante a salvação. Nós confiamos em Cristo Jesus. Então ele está deixando bem claro a distinção entre os judaizantes e os cristãos. A nossa confiança está em Cristo, independente do que nós fazemos, porque tudo que precisava ser feito, foi feito na cruz do Calvário. Glória a Deus. E a partir do versículo 4, Paulo faz um contraponto das doutrinas judaizantes, apresentando o seu próprio testemunho. Quando os judaizantes batiam no peito, dizendo que eles que eram os salvos, eles que eram os bambambãs, eles que eram o povo de Deus, porque eles cumpriam a lei. Então aqui Paulo fala, espera um pouquinho, olha só o que eu vou falar para vocês. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Por quê? Versículo 5. Eu fui circuncidado no 8º dia. Era a ordem de Deus que fossem circuncidados ao 8º dia. Está lá em Gênesis capítulo 17. Como exemplo, Isaac foi circuncidado, o próprio Jesus foi circuncidado. E então, Paulo dizia, eu cumpri. Eu fui circuncidado ao 8º dia. E isto era algo especial, porque só circuncidava ao 8º dia os verdadeiros judeus. Porque aqueles que se convertiam ao judaísmo, depois de adulto, evidentemente não era no 8º dia. Então eles estavam numa situação mais judeus do que eles, porque ele foi circuncidado ao 8º dia. E ele continua, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, eu sou um israelita de nascimento. Ele tinha pedigree, ele era da tribo mais importante de Israel, porque foi essa tribo de Benjamim que aliou-se a Davi na divisão dos reinos para a preservação da lei dos judeus. Foi de Benjamim que veio o primeiro rei de Israel, Saul. Então olha aqui, eu tenho pedigree, eu sou judeu também, eu venho da linhagem de Benjamim, não é pouca coisa não. Aí ele continua, hebreu de hebreus, puro sangue. O bisavô, o avô, o pai, todos eram judeus.
todos eram judeus, todos os seus antepassados, e aprendeu, como judeu, ele aprendeu a cultura dos hebreus. Ele falava hebraico, falava aramaico, sendo que muitos desses judaizantes não falavam porque eles eram helenistas, então eles aprenderam a falar o grego. E muitos deles foram circuncidados depois. Eles não cresceram na cultura judaica. Então ele está dizendo, olha, eu sou puro sangue, meu bisavô, meu avô, meu pai, fui circuncidado ao 8º dia, aprendi tudo da cultura dos hebreus, falo hebraico, falo aramaico. E ele continua. Quanto à lei, eu fui fariseu. Ou seja, ele pertenceu à seita mais tradicional, mais exigente na guarda das leis judaicas. Ele encabeçou, os fariseus encabeçaram a oposição contra Jesus e contra a igreja. Só uma explicação, os fariseus, eles surgiram no período intertestamentário, saiu. Ou seja, naquele período entre Malaquias e Mateus. Com que objetivo? Para se oporem à helenização que estava levando os judeus a adequarem-se à cultura grega em detrimento da cultura judaica. Estavam desvirtuando os judeus da cultura judaica para a cultura grega. E então os fariseus, eles se levantaram para oporem-se a isso. Continua o versículo 6, ele disse, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ninguém tinha nada para acusá-lo no cumprimento da lei. Levava tão a sério que ele perseguia a igreja cristã. Então, se a questão é cumprir a lei, ele estaria acima de todos. Vocês baixem a bola aí, porque se a questão é cumprir a lei, se é seguir os princípios judaizantes, eu posso falar mais alto do que vocês. Porém, quando Cristo lhe apareceu no caminho de Damasco, quando ele estava indo para Jerusalém, justamente para prender os cristãos, os seus olhos foram abertos. Recomendo vocês a lerem a experiência da conversão de Paulo, que está em Atos capítulo 9. Ele tinha toda aquela tradição, ele tinha toda aquela religiosidade, ele cumpria toda a lei, ele se achava o bambambam, o melhor de todos, até que ele encontrou-se com Jesus, ou melhor, até que ele foi encontrado por Jesus. Aí houve uma mudança radical na vida dele, e é a partir daqui que entra o ponto central da mensagem desta noite. Versículo 7, mas o que para mim era lucro, isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Antes, ele considerava a prática judaica lucro. Ele se achava que estava de bem porque cumpria a lei e era especialista nisso. Mas ao conhecer Jesus, tudo que ele valorizava, considerava como perda, renunciava a tudo por causa de Cristo Jesus. É isso que acontece ainda nos nossos dias, quando alguém se apega, tem apego a alguma coisa, valoriza isto, valoriza aquilo, mas quando nós somos encontrados por Jesus, tudo muda na nossa vida. Jesus passa a ser o centro da nossa vida, Jesus passa a ser o mais importante da nossa vida. O nosso objetivo primeiro
é servir a Jesus. Ele usa de perda que indica que aquilo que não serve mais, perdeu, não serve mais. Aquilo que ele cria, que ele acreditava, aonde ele andava, não serve mais. O que ele considerava importante, perdeu a importância depois que ele conheceu o Messias. É sempre assim, queridos. É sempre assim. Ou seja, valorizamos, temos a nossa maneira de viver, mas quando encontramos a Cristo, que descoberta extraordinária, que coisa maravilhosa, que espetáculo! Eu encontrei o maior, eu encontrei o melhor. E é interessante que perda só aparece mais uma vez no Novo Testamento, lá em Atos 27, quando Paulo estava indo para a Itália, e surgiu uma grande tempestade, o navio estava por se afundar, e então houve a ordem, olha, jogue todo o alimento, jogue tudo para que vocês não morram afogados, jogue tudo. E houve uma perda de tudo que eles tinham ali, de todo o alimento. Eles perderam o alimento que era importante para ganhar a vida. Isso significa que nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo que carregamos e que consideramos precioso para ganharmos a salvação. Precisamos estar dispostos. Há algo na sua vida que você valoriza tanto, a tal ponto que muitas vezes tem lhe impedido de uma intimidade, de um relacionamento maior com Jesus? Há algo na sua vida? Precisamos pensar nisso. Às vezes a gente tem a Cristo, mas ainda a gente conserva alguma coisa que nós seguramos. O versículo 8, ele diz: nada que um homem valorize pode ser comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Nada que nós valorizamos, nada que gostamos, nada que nós achamos importante é comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eles estavam ali precisando renunciar à sua religiosidade. E deixe-me dizer uma coisa muito importante. Às vezes é mais difícil renunciar à religiosidade antiga do que o pecado. Porque quando a pessoa está em pecado e ela é confrontada, está em pecado, eu preciso deixar essa vida de pecado. Mas, por outro lado, quando se tem uma religiosidade que segue com tanta dedicação, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta devoção, o meu avô cria assim, a minha avó cria assim, meu pai cria dessa maneira, minha mãe também acreditava assim, eu tenho um apego, eu não tenho coragem de abrir mão. Há muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não têm coragem de abrir mão da sua tradição, da sua religiosidade. E Paulo aqui está dizendo: olha, eu mais do que todos vocês, era um religioso de carteirinha, mas quando eu descobrir a Cristo, eu abri mão de tudo, porque Cristo me é suficiente. O versículo continua dizendo assim: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que nos faz abrir mão de tudo é o amor. Em primeiro lugar, é quando nós entendemos, quando nós recebemos o amor de Cristo por nós, quando nós reconhecemos o que Cristo fez, faz e fará por nós. O amor que Ele tem para conosco, de não nos abandonar apesar de nós, de não nos deixar apesar de nós, quando nós reconhecemos esse grande amor de Deus para conosco. Mas também, queridos, quanto mais nós amamos a Jesus,
quanto mais Jesus cresce em nós, as demais coisas vão perdendo o valor. A nossa prioridade passa a ser Jesus. A minha vida é de Jesus. Eu amo a Jesus. A minha dedicação é a Jesus. É tudo por Jesus, porque eu amo de todo o meu coração. Versículo 9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Repitam comigo isto. Mediante a fé em Cristo. Pode ser mais convicto? A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Isto é importante, mediante a fé em Cristo. Porque a gente ouve muita pregação, ou não pregação, mas muitas pessoas dizendo, é importante que se tenha fé. Nós precisamos ter fé. Fé é o mais importante de tudo. Aliás, tem uma música popular, uma música secular, que é até interessante a música. A letra diz assim, andar com fé, eu vou. Andar com fé, porque a fé não costuma falhar. A fé na mulher, a fé na cobra coral, a fé num pedaço de pão, a fé na maré, a fé na lâmina de um punhal. Mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim ou pelo não, andar com fé eu vou. A gente vê essa música aqui e tal, só que não tem nada a ver andar com fé na mulher, com fé na cobra coral, com fé num pedaço. O texto é claro. É mediante a fé em Cristo Jesus. Mais importante do que ter fé, é ter fé na pessoa certa, é ter fé correta, é ter fé fundamentada em Cristo Jesus. Mais importante do que ter fé é em quem a sua fé está fundamentada. A minha fé está fundamentada em Cristo Jesus, o meu único Senhor, o meu único Salvador. Eu tenho fé e a minha fé é exclusiva em Cristo Jesus. Se você vai dar glória a Deus, dá de verdade. Então eu vou repetir. Mais importante do que ter fé é ter fé em Cristo Jesus, porque a nossa fé está firmada e fundamentada exclusivamente nele. Melhorou. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, para conhecer. Conhecer tem um sentido de relacionamento íntimo. Mais do que saber a respeito de Jesus, mais do que gostar de ouvir de Jesus, mais do que falar de Jesus, é conhecer e implica num relacionamento íntimo, numa vivência gostosa, num experimentar desse Jesus no dia a dia. Agora que Paulo tinha conhecido a Cristo, o seu objetivo era de conhecê-lo mais e mais, de ter experiência com Ele. E eu quero terminar esta mensagem. Você já conheceu esse Jesus? Já entendeu que é Jesus, o seu Senhor? Você reconhece e tem o desejo de conhecê-lo mais? Os judaizantes conheciam a Deus apenas pela tradição, apenas por ritos. Mas Paulo conheceu a Jesus e ensinava à igreja. Esse Jesus não fica na tradição. Esse Jesus não fica no ritualismo. Esse Jesus nós podemos vivê-lo dentro de nós. Nós podemos experimentá-lo. E preste atenção, olhe para mim. Eu não sei qual tem sido a sua experiência com Jesus Cristo, mas você pode experimentá-lo mais.
Eu não sei como você tem sentido, mas você pode senti-lo mais. Eu não sei como que você tem andado com Ele e Ele com você, mas você pode andar mais. Eu não sei o que você tem recebido dEle, mas Ele tem mais para dar. Deixamos de ser judaizantes, numa religião apenas de ritualismo, para sermos cristãos, aqueles que vivem com Cristo, que têm Cristo, que experimentam a graça maravilhosa de Jesus. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, põe a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração e ore agradecido por Jesus ter te encontrado, a graça de Jesus ter te encontrado. Agradeça a Deus e fala: oh Senhor Jesus, eu sei quão maravilhoso o Senhor é, eu sei quão grandioso o Senhor é, e eu não tenho explorado tanto isso, não tenho aproveitado, tenho recebido tanto, mas eu quero nesta noite experimentar-te mais e mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais desse Jesus.